Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre auditoria contábil. Eu sou a professora Riviane Belchior e nós vamos começar falando sobre a unidade de número 1 e a unidade de número 2. Os assuntos abordados nas unidades dessa disciplina serão fundamentos de auditoria, o papel desse ramo da contabilidade, sua aplicabilidade e normas, bem como na unidade 2 falaremos um pouquinho sobre planejamento e procedimentos, tipos e princípios fundamentais referentes ao controle interno. Então, antes de mais nada, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história da auditoria, né? Embora haja indícios da existência dessa profissão desde o século XIV, na verdade, é uma profissão que se veio desenvolvendo a partir do sistema capitalista. No início, as empresas elas eram fechadas e pertenciam a grupos familiares. Com a expansão do mercado, o acirramento da concorrência, né, o próprio alargamento das fronteiras mercadológicas, houve a necessidade, cada vez mais, de a empresa ampliar as suas instalações produtivas, administrativas, investindo, no desenvolvimento tecnológico e aprimorando seus controles, de forma a reduzir custos para que se tornassem cada vez mais competitivas nos mercados em que atuam. Somente em 1965, com a Lei 4.728, foi mencionado pela primeira vez na legislação brasileira a expressão de auditores independentes. Posteriormente, o Banco Central estabeleceu uma série de regulamentações. Desde sempre, os auditores eles são vistos nas organizações como profissionais que estão ali para encontrar erros e apontá-los à alta administração. Com essa visão, é de se esperar que o auditor não fosse bem-vindo, né, pelos funcionários, pelos colaboradores. No entanto, essa visão ela tem sido desmistificada, ao passo que os auditores têm se apresentado hoje, na atualidade, como parceiros, né, nas organizações auditadas, com o objetivo de verificar e, acima de tudo, apoiar as pessoas que nela fazem parte com sugestões para a sua melhoria. Assim, o papel do auditor pela empresa é de verificar, por exemplo, se as demonstrações contábeis estão corretas, se foram observadas todas as orientações contábeis para esses registros, dentre outros aspectos. Então, é muito fácil. Qual é o papel principal, qual é o objetivo preliminar da auditoria? Bom, verificar a exatidão dos procedimentos. Então, se eu conheço os procedimentos, e se eu realizo as atividades dentro das organizações em conformidade com esses procedimentos, então não tem por que temer uma auditoria, uma fiscalização, uma observação na maneira como se trabalha. Se eu sei como devo fazer e assim eu faço, não teremos problemas, certo? Então, diversas são as aplicações da função do auditor, desde o funcionalismo público, no qual encontramos auditores fiscais da União, estados, municípios, procuradorias, tesouro, até o segmento privado, no qual ela apresenta-se nas modalidades de auditoria independente, também conhecido como externa, e a interna, ou seja, quando eu realizo uma auditoria com colaboradores da própria organização. A função fundamental, né, como já foi dito anteriormente, nós vamos aqui só refrisar, é analisar e emitir opinião a respeito de um determinado trabalho, ou seja, não compete ao auditor a execução de correção, de sanção, ele apenas verifica os procedimentos e ele aponta se há alguma inconformidade ou não. E ele aponta para quem? Para as pessoas a quem lhes confere essa responsabilidade. O que vai ser feito, professora, com essas correções? Ou se foi identificado algum erro, o que vai ser feito? Bom, não cabe ao auditor, executar, como eu acabei de falar, executar alguma sanção sobre essa correção. Não é de responsabilidade do auditor executar
essas correções, mas sim de identificar e de apontar. Ele pode, como já foi dito também anteriormente, ele pode evidenciar, tá, sugestões, mas executá-las não. A auditoria, ela difere-se da perícia, né? Já visto que a última ainda também é a análise de documentos contábeis, comumente, né? Porque ela dedica-se a amparar os processos judiciais em apoio à demanda do Poder Judiciário, certo? Então, essa é a diferença entre a auditoria e a perícia. A auditoria, ela é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e a eficácia do controle patrimonial e tem como objetivo expressar uma opinião sobre esse determinado dado, conforme a TIE, né? Além de uma técnica da contabilidade, a auditoria também pode ser entendida como um ramo da contabilidade. Filosoficamente, o papel do auditor é de provedor da melhoria, da excelência das práticas organizacionais, na medida em que ele observa, analisa, propõe melhorias, né, sobre processos, funções, a fim de que estas apresentem no futuro a melhor prática existente no mercado. Avançando aí no nosso material, nós elaboramos esse material em conformidade com os assuntos, né, que outrora apresentamos para vocês no primeiro slide. Então, nossas aulas, aliás, esse vídeo, ele vai contemplar todos aqueles assuntos. Então, para nos nortear, nós elaboramos esse material que também vai estar disponível para vocês, para que vocês possam fazer o download e posteriormente consultas, ok? Continuando, né? A auditoria no segmento privado, ela apresenta-se dois tipos, como já foi dito, a auditoria independente e a auditoria interna. Os dois tipos, ele atuam no sentido de verificar, analisar e emitir um parecer sobre um determinado objetivo ou trabalho. No auditor independente, ou seja, teoricamente conhecido como externo, né? Encontramos diversos tipos de serviços, tais como auditoria de controles internos, auditoria nos sistemas, nos processos, nas demonstrações contábeis, na gestão propriamente dita. Então, a gente pode fazer essas segmentações ou ramificações dos processos, né? Ou das figuras ao serem auditadas. Esse tipo de auditores, eles estão focados a em atender clientes em diversos segmentos de atuação, públicos ou privados, com sem fins lucrativos, por meio de contratos de prestação de serviços fixados entre as partes. Então, como já foi dito, o auditor independente, ele é uma auditoria externa e é acordado, né, entre ambas as partes, conforme dito aí, através de contratos. Então, a auditoria de controle interno. Temos diversos tipos de controles, nós podemos delimitar em que área, quanto tempo, tá certo? E demais categorias dessa auditoria. Dentre os trabalhos mais demandados, encontramos a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis, né? Ou simplesmente auditoria contábil. É a mais solicitada, né? Digamos assim. Já na auditoria interna, tá certo? Pessoa física empregada na organização, no passado apenas dedicava-se às verificações dos processos, hoje é subordinado ao conselho de administração das organizações, dedicando-se um importante papel em apoiar a gestão como um todo dentro da organização. Tem um controle administrativo, sua função é avaliar a eficiência e a eficácia dos outros controles. Esse tipo de auditoria, ele tem como principal finalidade desenvolver um plano de ação que auxilia a organização a alcançar os seus objetivos, com foco na melhoria dos processos, gerenciamento de riscos, a adicionar valor e melhorar as operações como um todo. Aplicabilidade das normas de auditoria, certo? As normas da auditoria, elas dizem respeito à habilitação do auditor, ou seja, quem pode exercer a profissão, né? Assim como as normas para execução dos trabalhos em nível operacional, emissão de parecer, níveis de auditoria, são geralmente aceitas. Os profissionais formados em contabilidade, para que possam exercer a sua atividade de contador, por exemplo, eles necessitam, tá, serem aprovados no exame de suficiência, ou seja, que é regulamentado, né, pelo CRC e pelo CFC.
Após a obtenção dessa identidade profissional, ele deverá submeter-se ao exame de qualificação técnica a fim de habilitar para a atividade de auditor independente. O exame de qualificação é uma avaliação do conhecimento e da competência do técnico profissional, tá, que pretende atuar como auditores, e são regulamentados, esse exame, né, ele é regulamentado pela Comissão de Valores, ou seja, a CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP e até obter o registro, né, no Senai, que é emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, após a graduação, né, o bacharelado em Ciências Contábeis, deve-se fazer o exame de suficiência no CRC. Após a aprovação, realizar o exame de qualificação, tá? Para poder atuar como auditor. Qualificação esta que é regulamentada pela CVM, BCB, SUSEP, Senai. Emitido essa qualificação pelo CFC, ok? As estruturas, né, das normas brasileiras regulamentam isso na resolução 1328/11, e de acordo com essa nova estrutura, as normas brasileiras da contabilidade classificam-se em profissionais e técnicas. As normas profissionais qualificam-se em NBC, ou seja, normas profissionais geral, auditor independente ou perito. Os técnicos, técnico geral, podemos também ter as classificações do setor público, auditores com informação contábil histórica, revisão de informação, asseguração dessa informação, serviço correlato, auditoria interna ou perícia. As regulamentações de todas essas qualificações devem-se ao Conselho Federal, ao Instituto Brasileiro de Contadores e à Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Colocamos aí para vocês darem uma olhadinha na estrutura das normas, tá certo? NBC, técnicos de auditores, tá? Técnicos de revisão e outros trabalhos de asseguração. É de extrema importância que, após a análise da situação real versus a encontrada, o auditor ele verifique as causas e os efeitos das possíveis divergências ou deconformidades encontradas. Portanto, a efetividade da auditoria ela está embasada em 4 elementos básicos. Critério, ou seja, é muito importante a existência de critérios apropriados sobre os quais o auditor ele baseará os seus exames e as opiniões, tá? Ou sem critérios, ou seja, não seria possível ao auditor emitir uma opinião onde uma terceira pessoa pudesse julgar. Um auditor detecta que um cliente, por exemplo, ele não efetua seus registros contábeis pelo princípio da competência, e sim pelo regime de caixa. Nós sabemos que os princípios da contabilidade, eles devem ser seguidos e executados, né? Eles não são passíveis de contestação. Então, o princípio que rege, tá, a escrituração dos atos e dos fatos contábeis é o princípio da competência. Então, mesmo sabendo disso, uma empresa ela registrou seus atos, né, seus fatos contábeis pelo regime de caixa. Então, o que o auditor faz? Ele identifica a inconformidade, tá certo? E ele diz a condição, ou seja, inconformidade no lançamento, na adoção pelo regime. Qual foi a causa dessa inconformidade? A adoção pelo regime de caixa, tá? Então, teve um critério? Teve regime de lançamento, regime de escrituração. Qual foi a condição? Competência. Qual foi a causa disso? Caixa. O efeito? A inconformidade na demonstração contábil, certo? Então, a efetividade da atividade de auditoria, ela tem que estar embasada, pelo menos, nesses 4 elementos, ok? Tipos. Nós temos diversos tipos, né, de controle interno que são regidos, que são embasados à atividade de auditoria. As normas de auditoria que abordaremos dizem respeito aos controles internos, onde a base fundamental para a operação e os registros dos atos e fatos das organizações. Então, mas antes da gente falar que tipos, né, ou quais são os tipos de controle interno, a gente vai definir o que é controle, aliás, o que é sistema de controle
e o controle interno propriamente dito. Então, para começar, a gente vai falar o que é sistema. É um conjunto de elementos, né, materiais ou ideias, entre os quais eles se possam encontrar ou definir alguma relação, algum processo entre esses elementos. Qual é a relação entre esses elementos? Tá? Então, isso, o conjunto desses elementos configura um sistema. Controle interno. Podemos entender que é o sistema de controle interno como sendo um método ou processo de controlar as ações da empresa. Então, eu tenho vários elementos, a congruência desses elementos configura um sistema e o controle interno, tá certo? Ou seja, ele é o método pelo qual, tá, nós controlamos essas ações ou esses conjuntos de elementos. Esse sistema de controle interno, ele se decompõe em dois grandes grupos, de natureza contábil e de natureza administrativa. Os controles internos de natureza contábil, eles compreendem um plano da organização de todos os sistemas, métodos e procedimentos, certo? Relativos à salvaguarda dos bens, direitos e obrigações, ou seja, os elementos das demonstrações contábeis, e a fidedignidade dos registros financeiros. Então, essas são as duas bases, tá certo? Para o sistema de controle contábil. Sistema de controle de natureza administrativa. Colocamos aqui para vocês 4 exemplos de sistemas de controle de natureza contábil. Autorização e aprovação de transações, princípios que regem, né, a segregação de tarefas, controles, princípios sobre os bens e informações, custódia dos bens e direitos de uma organização. Controles administrativos, eles compreendem o plano, tá certo? De organização, sistemas e métodos e procedimentos da direção, com a finalidade de contribuir para a eficiência e eficácia operacional, obediência às diretrizes, políticas, normas e instruções da administração, certo? Como, por exemplo, programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal, controles acerca dos métodos de programação e controle das atividades, identificar também as etapas dessas atividades, né, as correlações entre essas etapas, identificar onde inicia e onde termina cada etapa, também é um controle administrativo, avaliar o desenvolvimento, né, e o desempenho dessas atividades, estudos de tempos e movimentos, super importante, porque através desses estudos nós podemos minimizar os custos, tá, pela execução dessas atividades, que por sua vez vão gerar o produto ou o serviço. Então, todos esses eles merecem, né, os nossos cuidados na hora de controlar, de executar, porque toda empresa ela deseja, né, a mesma coisa, tem um objetivo comum, que é sobreviver no mercado. Então, eficiência e eficácia operacional. Os programas de uma empresa, eles desenvolvem para o treinamento e desenvolvimento do seu pessoal, que tem por finalidade contribuir para que tenhamos pessoas mais capacitadas, né, sendo mais e melhor, né, capacitadas, tendendo a provocar menor quantidade de erros durante a execução das suas funções, colaborando, por sua vez, na maior qualidade do fluxo de transações da empresa, certo? O levantamento desses procedimentos pelo profissional, né, eles devem ser formalizados e guardados como parte integrante dos trabalhos de auditoria. Então, os formatos mais utilizados para o registro do levantamento são relatórios narrativos, onde devem conter a descrição, né, em formato de relatório, no qual o auditor ele vai narrar passo a passo do processo, do controle em questão, como é que vai ser feito ou o que vai ser feito, questionário e suas respectivas respostas, registro de perguntas, né, como faremos, por quanto tempo, né, a quem delega, né, então questionamentos sobre as atividades, a elaboração do fluxograma, desenhos, processos, etapas, cronogramas, entrariam aqui também fluxogramas. O objetivo dessas avaliações, certo? São identificação de riscos, erros, irregularidades, com maior afinco. Se eu estou estratificando esses processos, fica mais fácil, mais claro, tá, eu identificar esses erros. E quanto mais rápido eu identificá-los, melhor para a organização. Minimização de
desperdícios, de custos, ok? Validação da capacidade de identificação por parte do sistema de controle internos, definição de natureza, extensão, profundidade desses procedimentos de auditoria, ou seja, até onde a gente pode ir, até onde, porque na questão da obtenção também de informações relevantes, então até onde nós podemos obtê-las, né, até onde eu posso ir para obtê-las, digamos assim. Ganho marginal para as organizações, elaboração de relatórios de recomendações, com o objetivo de melhorar os controles internos. Nós temos aí um fluxograma de avaliação de controle, onde todos têm a congruência, né, da contabilidade, porque nós focamos nos sistemas de controles contábeis. Então, nós temos aí patrimônio, também remete ao controle interno. Quando a gente fala de patrimônio, bens, direitos, obrigações, demonstrações contábeis, né, apuração de resultados. Nós temos aí as finanças, a questão das vendas, produção, estoques, controle também de compras. Todas essas áreas da organização, elas estão dentro do âmbito do controle interno, né? Todas elas, né, congruindo aí com a ação da contabilidade, com foco nas demonstrações contábeis. Vamos falar agora um pouquinho sobre planejamentos e procedimentos de auditoria. O planejamento do trabalho de auditoria, ele deve levar em conta os aspectos relevantes na execução dos trabalhos. Conhecimento, por exemplo, de práticas contábeis e alteração de procedimentos em relação ao exercício anterior. Então, quando eu falo de planejamento do trabalho de auditoria, né, nós queremos levar em conta aqui algumas questões que são importantes na hora de executá-las, certo? Então, conhecer o sistema contábil. Conhecer o sistema contábil por exemplo, nós demos lá atrás, em algum slide no início do nosso vídeo, o exemplo sobre lançamentos pelo regime de competência e pelo regime de caixa. Então, nós sabemos que convencionalmente, né, foi adotado o regime de competência para lançamento de gastos, para lançamento de receitas, mas isso porque nós detemos um conhecimento técnico da área contábil. Então, é justamente isso que ele está querendo falar aqui, né? Que para fazer planejar um trabalho de auditoria, eu tenho que saber de todas essas regras, de todas essas normas, eu tenho que deter esse conhecimento. Porque se eu não tiver, como é que eu vou identificar que aquilo ali está ferindo um princípio da contabilidade? Que ali está, né, com uma irregularidade. Então, mapear as áreas importantes, quer seja por volume ou complexidade, definição de procedimentos a serem aplicados, conhecimento das entidades associadas, ou seja, quem são as atividades correlacionadas. Nós temos filiais, nós temos grupos, né? Então, eles estão relacionados à administração, à direção, à contabilidade entre elas. Aproveitamento de trabalhos de outros auditores, ou seja, se tiver também é relevante observar, ler, né, acompanhar, principalmente o parecer deles. Deter natureza, conteúdo e oportunidade dos relatórios. Atenção aos prazos para eventuais entidades reguladoras e fiscalizadoras, no caso aí, por exemplo, das públicas, né, e tampouco também das privadas, ou seja, obedecer a esses prazos, certo? Mas o mais importante de todos é conhecer as práticas, né, contábeis, para que possamos fiscalizar, digamos assim, observar, tá, a alteração de procedimentos, tá certo? Dos sistemas de contabilidade, bem como dos controles internos pertinentes a isso. Nós colocamos aí uma figura, tá certo? Com as fases da organização do trabalho de auditoria. Então, quando a gente fala de planejamento de trabalho de auditoria, nós temos aí esse fluxograma. Começa sempre com a fase de planejamento, o que a empresa quer, né? Ou seja, a matriz, as filiadas, as coligadas, em que área, tá certo? Qual o segmento que ela deseja fazer essa auditoria, tá? Stakeholders são os usuários, né? Para quem vamos destinar essas informações, o que exatamente eles querem observar. Então, para início, é isso, é identificar o que para quem,
Após isso, aí nós vamos traçar os planos, ou seja, como? Como eu vou fazer isso? Então, vem os objetivos, né, os problemas especiais ou os objetivos gerais, tá? Dentro dessa fase, a gente pode fazer as especificidades das atuações, tá? As responsabilidades, a quem compete, né? A quem coube, né? Cada execução dessas atividades e a quem devo me reportar, tá? E depois as ações, operacionalmente falando, né? O que fazer, onde, quando, tá? Qual será o formato dessa execução dessas atividades. Então, são as 3 fases primárias, a gente chama assim de elementares. Planejar, ou seja, para quê, o que, planos, ou seja, como, né, e o programa, quando, de que forma, né, qual é o tipo, que ações. Então, lá, nessa fase de programas, é traçar realmente as estratégias, tá? Para a execução dessas atividades. O auditor deve considerar os seguintes procedimentos técnicos básicos: inspeção, que é exame de registros, documentos e ativos tangíveis, ok? A observação é o acompanhamento dos processos ou dos procedimentos. Investigação e confirmação, a obtenção de informações junto à pessoa ou à entidade conhecedora da transação, dentro ou fora, certo? Ele também deve observar cálculos, conferir a exatidão desses cálculos, né? Documentos comprobatórios, registros, demonstrações contábeis, né? Que aufiram aí a exatidão desses dados, dentre outras circunstâncias. Revisão analítica, que se trata da verificação do comportamento de valores, né, significativos mediante índice, quocientes, quantidades, tá certo? Com vistas à identificação de situação ou de tendências. Porque quando eu vou fazer a análise, por exemplo, de dados com anos anteriores, eu tenho que fazer a comparabilidade. Então, por isso que ele cita aí no final tendências atípicas. Então, se eu vou pegar, por exemplo, um relatório, eu vou puxar o relatório de vendas do último trimestre, então eu vou observar o do ano anterior, tá? Com o desse ano, então é tendenciosamente a terem os resultados parecidos, a menos que tenha havido alguma incontingência, né? No caso, nós estamos aqui passando por um momento atípico, então normal que nossas previsões elas tenham dados diferentes, né? Ou seja, elas tenham diferença dos períodos anteriores, por conta, tá, do cenário atípico que está tendo. Fora isso, tem de fato uma previsão, né? É uma provisão, na verdade, uma provisão desses dados serem tendenciosos, tá? Então, tudo isso faz parte de alguns procedimentos básicos que nós temos que observar na execução da atividade de auditoria, tá? Então, só relembrando: inspeção documental, a observação de processos, investigação e confirmação dessas informações, cálculo, não só a conferência, tá, dos documentos, mas dos registros, tá, dos lançamentos, das escriturações realizadas e uma revisão, de uma forma geral, uma revisão analítica dos índices, quocientes e dentre outros aspectos. Então, essa foi a nossa essa foi a nossa primeira conversa sobre a unidade número 1 e a unidade de número 2. Tá? Nós postaremos para vocês posteriormente as unidades 3 e 4 referente a essa disciplina. Desejo a todos bons estudos e até mais.